Você já parou para fazer as contas de tudo que já ganhou na vida? Pega o seu salário atual e multiplica pelos anos que você trabalha. A maioria das pessoas que chega aos 45, 50 anos já passou pela mão 2, 3, às vezes até 4 milhões de reais ao longo da carreira. E quando fazem essa conta, ficam com aquela sensação desconfortável. Onde foi parar tudo isso? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque o problema raramente é quanto você ganha. O problema é o que acontece com o dinheiro depois que ele entra. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um plano completo, do começo ao fim, com passos claros, na ordem certa, para qualquer pessoa que queira sair do ciclo de trabalhar, pagar contas e começar tudo de novo no mês seguinte. Vamos passar por 6 etapas, e a ordem importa. Não adianta pular para o investimento se a base ainda não está construída. Antes de continuar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa o like. Esse tipo de conteúdo leva tempo para produzir, e o seu apoio ajuda a chegar a mais pessoas que precisam disso. Vamos lá. Tudo começa com uma decisão, mas não aquela decisão vaga que a gente toma no começo do ano e esquece em fevereiro. Eu estou falando de uma decisão séria, com consequências, que muda o jeito como você se comporta no dia a dia. Muita gente acha que o que falta é conhecimento, mas a verdade é que a maioria das pessoas já sabe o básico, já sabe que precisa guardar dinheiro, já sabe que gastar mais do que ganha é problema. O que falta não é informação, é comprometimento real com a mudança. Existe algo que os psicólogos chamam de zona de conforto financeira. É quando a pessoa encontra um jeito de funcionar dentro da dificuldade. Aprende a negociar dívida, a pedir prazo, a se virar no aperto, e isso cria uma acomodação sutil. Não é que a pessoa goste da situação, ela simplesmente para de sentir urgência para sair dela. Para construir riqueza de verdade, essa urgência precisa voltar. Você precisa se incomodar de verdade com o ponto onde está. Uma coisa que ajuda muito nessa etapa é olhar para frente com honestidade. Não é para gerar angústia, é para gerar movimento. Se eu continuar exatamente como estou hoje, como vai ser minha vida daqui a 10 anos? E daqui a 20? Essa pergunta, respondida com sinceridade, é o combustível para tudo que vem depois. A segunda parte dessa etapa tem a ver com o ambiente. Com quem você passa o tempo vai moldar sua mentalidade mais do que qualquer livro. Se as pessoas ao seu redor nunca falam sobre construir algo, nunca pensam além do mês, nunca têm planos de longo prazo, isso vai te influenciar. Não precisa cortar ninguém da sua vida, mas precisa ser intencional sobre onde você busca inspiração e com quem você troca ideias sobre dinheiro. E a terceira parte é sobre como você enxerga o dinheiro. Tem gente que cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, que falar sobre dinheiro é feio. Essas crenças ficam operando no fundo da mente e sabotam decisões financeiras sem que a pessoa perceba. Trabalhar isso, seja lendo, conversando, refletindo, é parte essencial do processo, porque você não vai construir algo que no fundo você acredita que não merece ou que é errado ter. Agora que a decisão está tomada, é hora de encarar a realidade com clareza. Parece simples, mas a maioria das pessoas não sabe com precisão quanto gasta por mês. Sabe o salário, mas não sabe para onde vai cada real depois que entra na conta. Faça esse exercício. Por 30 dias, anote tudo. Mercado, gasolina, aplicativo de comida, assinatura que você mal usa, cafezinho, estacionamento, tudo. No final do mês, você vai ter uma foto real da sua vida financeira. E há uma chance grande de essa foto te surpreender. Depois disso, olhe para as suas dívidas. Anote cada uma, o valor total, os juros que você paga por mês e o prazo. Coloque tudo em um papel ou numa planilha.
Muitas pessoas evitam fazer isso porque é desconfortável, mas você não pode resolver um problema que não está disposto a encarar. Por último, faça o mesmo diagnóstico com o seu tempo. Tempo é o recurso mais valioso que existe e é o único que não dá para recuperar depois de gasto. Quanto do seu tempo vai para coisas que não te constroem? Isso não é julgamento. É dado, e dados te permitem tomar decisões melhores. Com o diagnóstico completo, você tem a matéria-prima para a próxima etapa. Essa é a etapa mais difícil de executar, mas é onde tudo começa a mudar na prática. O objetivo é simples: fazer com que seus gastos não ultrapassem 75% da sua renda. Isso significa garantir que pelo menos 25% do que você ganha fique disponível para ser usado de forma estratégica. Para chegar lá, você vai precisar cortar, e cortar de verdade, não ajustar, não reduzir um pouco. Cortar o que não é essencial por pelo menos 3 meses. Eu sei que parece radical, mas pensa assim: 3 meses de sacrifício para mudar completamente a sua trajetória financeira. Quando você coloca na balança, é pouco tempo para uma mudança tão grande. O que entra no corte? Saídas que não são necessárias, assinaturas que você mal usa, compras por impulso, refeições fora de casa com frequência além do necessário, qualquer dívida nova. Absolutamente nada de parcelar o que pode esperar. Tem um comportamento que destrói silenciosamente muitas finanças e é o que eu chamo de inflação de estilo de vida. Toda vez que a renda aumenta um pouco, os gastos aumentam no mesmo ritmo. Promoção no trabalho, carro melhor, bônus no fim do ano, viagem. E no final do mês, o saldo é o mesmo de antes. A reestruturação serve justamente para quebrar esse ciclo. Se você está numa situação em que os gastos já consomem tudo ou mais do que você ganha, o processo vai ser mais longo e vai exigir mais esforço. Mas é possível. E cada real de folga que você cria no orçamento é um tijolo na fundação do que vem depois. Agora, você tem dinheiro sobrando no final do mês. Antes de pensar em investir, você precisa se proteger. Essa etapa tem 2 pilares. O primeiro é a reserva de emergência. O objetivo é ter guardado um valor equivalente a pelo menos 6 meses das suas despesas mensais, mantido em um lugar seguro e de fácil acesso, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Para começar, se 6 meses parece distante, estabeleça uma meta inicial de R$ 5.000 e vá construindo de lá. Por que isso é tão importante? Porque sem reserva, qualquer imprevisto vira dívida. Carro quebrou, dívida. Dentista urgente, dívida. Ficou uns dias sem trabalhar, dívida. A reserva de emergência é o que impede que a vida te faça recuar toda vez que você começa a avançar. O segundo pilar é quitar as dívidas de juros altos, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pesado. Enquanto essas dívidas existem, qualquer ganho que você tiver no investimento vai ser menor do que o que você perde nos juros. É matemática pura. Para organizar o pagamento das dívidas, existem 2 métodos clássicos. O primeiro é o método avalanche, onde você prioriza a dívida com a maior taxa de juros. É o mais eficiente do ponto de vista matemático, porque você elimina primeiro o que mais te custa. O segundo é o método bola de neve, onde você começa pela menor dívida, independente dos juros. A vantagem aqui é psicológica. Cada dívida paga é uma vitória, e vitórias geram motivação para continuar. Não existe o método certo para todo mundo. Existe o método que você vai conseguir manter. Escolha um e execute. Enquanto você está nessa fase de pagar dívidas, aloque 15% da sua renda para isso, e os 10% restantes para construir sua reserva. Esses 25% estão trabalhando para te libertar. Chegou a etapa que a maioria das pessoas quer pular direto, mas agora, ao contrário de antes, você está pronto para ela. Dívidas quitadas, reserva construída.
É hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. Esses 25% que antes iam para dívidas e reserva, agora vão para investimentos. E aqui a pergunta natural é: onde investir? Vou te apresentar as principais opções, sem complicar. A renda fixa é o ponto de partida ideal para quem ainda está aprendendo. Você empresta dinheiro para o governo ou para bancos e recebe juros em troca. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. São investimentos previsíveis, com retorno conhecido, e alguns têm isenção de imposto de renda. A desvantagem é que o rendimento costuma ser mais modesto no longo prazo, mas enquanto você ainda está construindo o conhecimento, é muito melhor estar na renda fixa do que parado, ou pior, em investimentos que você não entende. As ações são o segundo degrau. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Se ela cresce e lucra, você lucra junto. Muitas empresas também pagam dividendos, que são parte do lucro distribuído para os acionistas. Empresas sólidas, com histórico consistente, tendem a entregar retornos bem acima da renda fixa ao longo de 10, 15, 20 anos. Mas exige estudo, paciência e disposição para não entrar em pânico quando o mercado oscila. Os fundos imobiliários são outra opção acessível. Com menos de R$ 100 você pode investir em cotas de fundos que são donos de shoppings, galpões logísticos, hospitais, lajes corporativas. Todo mês, os aluguéis recebidos são distribuídos entre os cotistas. É uma forma de ter renda passiva mensal sem precisar comprar um imóvel físico e sem se preocupar com inquilino, reforma ou burocracia. Os ETFs são fundos que reúnem várias ações numa única cota. Em vez de escolher empresa por empresa, você compra um ETF e já investe em dezenas ou centenas de empresas ao mesmo tempo. É simples, barato e diversificado. Para o investidor que não quer passar horas estudando balanços, é uma opção muito inteligente. E por último, o Bitcoin. Nos últimos anos, ele se consolidou como uma das formas de proteção mais discutidas contra a perda de poder de compra. Diferente das ações, ele não gera renda passiva. Mas quem manteve posição ao longo de ciclos longos viu valorizações expressivas. É volátil, exige convicção e não deve ser a base da carteira. Mas para quem entende o risco e tem horizonte longo, pode fazer sentido como uma parte pequena do portfólio. A grande mensagem dessa etapa é: comece. Com o que você tem, onde você está. O tempo no mercado é mais importante do que o momento certo de entrar. E quanto antes o seu dinheiro começar a trabalhar, maior será o efeito dos juros compostos ao longo dos anos. Você construiu a base, está investindo. A vida financeira está organizada. Agora vem a etapa que vai determinar a velocidade com que você vai chegar à liberdade. Você precisa aumentar a renda. Deixa eu te mostrar por que isso é tão importante. Existe a história de um homem americano chamado Ronald Read. Ele trabalhou a vida inteira como faxineiro e atendente de posto de gasolina, ganhando salário mínimo. Quando morreu, aos 92 anos, deixou uma fortuna equivalente a mais de 45 milhões de reais. Não ganhou na loteria, não herdou de ninguém. Simplesmente poupou consistentemente e investiu em ações de boas empresas por décadas. A história é inspiradora, mas também tem um lado que raramente é contado. Ele viveu uma vida extremamente simples, sem aproveitar quase nada do que construiu. Não viajava, não gastava com conforto, doou quase tudo para a caridade após a morte. Você provavelmente quer aproveitar a sua riqueza enquanto ainda está em condições de fazer isso. E para isso, só o corte de gastos e a consistência nos investimentos pode não ser suficiente. Você precisa que a renda cresça. Isso pode acontecer de várias formas. Um pedido de aumento bem fundamentado. Uma certificação ou especialização que abre portas para cargos melhores. Um trabalho extra nos finais de semana.
Um negócio pequeno que começa como projeto paralelo, um conhecimento que você tem e pode transformar em serviço para outras pessoas. O ponto não é qual caminho você vai escolher. O ponto é que a renda crescendo significa mais capital investido todo mês. E mais capital investido todo mês significa que o processo de enriquecimento acelera de forma exponencial. A diferença entre investir R$ 500 por mês e R$ 2.000 por mês ao longo de 20 anos é de milhões. Essas são as 6 etapas: decisão real, diagnóstico, reestruturação, proteção, construção e expansão. Nenhuma delas é um segredo. Nenhuma depende de sorte ou de ter nascido na família certa. Todas dependem de escolha e consistência. A pergunta agora não é se isso funciona. Funciona. A pergunta é se você vai começar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. E comenta aqui embaixo em qual das 6 etapas você está agora. Vou ler todos os comentários. Até o próximo vídeo.